Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 1, Deus escolheu você. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Bênção espiritual nos lugares celestiais. Sábado. Ler com oração Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santificação subjetiva. Antes de entrar nos primeiros versículos do livro de Efésios, é importante vermos rapidamente uma cronologia dos últimos anos da vida de Paulo, que incluem o período e o lugar em que escreveu a carta aos Efésios. Paulo foi preso provavelmente, de acordo com o nosso calendário, no ano 59 d.C. em Jerusalém. Ele ficou 2 anos em Cesareia, de 59 a 61 d.C., até apelar para César e ser levado a Roma. Entretanto, o apóstolo não chegou a Roma imediatamente após sua apelação, mas apenas no ano 62 d.C. Provavelmente Paulo permaneceu preso em Roma até 64 d.C., ou seja, por 2 anos. Nesse período ele teve liberdade de alugar uma casa e receber pessoas. Ali também escreveu epístolas importantíssimas aos Colossenses, Efésios, Filipenses e a Filemon. No ano 64 d.C., Paulo foi posto em liberdade. Nesse período ele visitou novamente Éfeso, Macedônia, Creta, Nicópolis, Troade e Mileto. Devido à perseguição do imperador Nero, Paulo foi preso repentinamente por volta de 67 d.C. Na prisão ele escreveu a segunda carta a Timóteo, prevendo seu martírio. Nós somos esses, como Paulo, que amam o Senhor e principalmente amam sua vinda. Entremos agora no livro de Efésios. Nos primeiros versículos lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele não era um apóstolo designado por homens. Isso é muito importante, pois um apóstolo é um enviado de Deus para ministrar a revelação de sua palavra para a edificação do corpo de Cristo. Um apóstolo não é escolhido nem designado por homens, e sim pela vontade de Deus, a fim de executar seu plano eterno. Essa posição confere a autoridade dada por Deus para apresentar a revelação de seu propósito eterno com relação à igreja e à sua edificação. Esse era o encargo de Paulo. Ainda no primeiro versículo destaquemos, capítulo 1, versículo 1 de Efésios, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Será que os efésios já eram todos santos? Será que todos eram perfeitos? É importante lembrar que quando cremos no Senhor Jesus, tornamo-nos santos em posição, isto é, fomos retirados do mundo. Quando nos salvou, Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida e nos colocou em uma posição santa. Houve uma mudança de posição. Estávamos no mundo, em um lugar comum, mas Deus nos colocou na igreja, em um lugar santo. Nesse sentido, todos somos santos, pois fomos separados para Deus. A partir daí inicia-se um processo de santificação subjetiva,
Estávamos no mundo, em um lugar imundo, cheio de pecado e morte. Agora Deus nos colocou em um lugar santo e estamos debaixo do dispensar da torneira de Deus, recebendo a palavra que nos traz cada vez mais a natureza santa de Cristo. Dessa forma, fomos mudados de posição exteriormente e agora estamos sendo santificados interiormente. A mudança de posição é para que estejamos no lugar correto, a fim de que Deus nos santifique interiormente. Essa santificação ocorre por meio de uma transformação da índole natural para a espiritual. Não devemos conformar-nos, ou seja, tomar a forma deste século, deste mundo, porque não estamos mais nele. Fomos mudados de posição, mudados para o lugar santo, a igreja. Por isso Paulo roga que haja transformação pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desejo do Senhor é santificar-nos interiormente, e não somente mudar-nos de posição. Quanto mais experimentarmos essa transformação, essa santificação, mais nossa mente será renovada e mais entenderemos e experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta de hoje: qual a diferença entre a santificação posicional e a santificação subjetiva? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.